Transformando a educação com a IA. Estudos de caso, aplicações com IA. Olá, hoje vamos explorar como a IA, especialmente através do ChatGPT na sua versão móvel, pode revolucionar a forma como aprendemos e nos comunicamos, trazendo novas possibilidades para a educação e a tradução em tempo real. Veja, longe da pretensão de apresentar aqui longos e exaustivos tutoriais de aplicações práticas de IA, eu selecionei alguns roteiros de cunho mais orientativo, suficientes de todo modo para que a gente possa apreciar o enorme potencial de aumento de produtividade e de qualidade que a tecnologia traz para o nosso cotidiano. Começamos com uma sugestão de uso do ChatGPT, versão móvel, enfim, app de celular, para nos servir, veja você, como um tutor particular, interagindo via voz com as demandas de explicações que o estudante necessitar esclarecimento. E olha que, para isso, apenas 2 únicos passos são necessários. Primeiro, claro, o download e a instalação do aplicativo, claro. Para a gente começar aí, é preciso baixar o aplicativo móvel do ChatGPT no seu smartphone. Esse app está disponível nas principais lojas de aplicativos. Após a instalação, é preciso fazer login ou criar uma conta na plataforma OpenAI, que é a empresa por trás do programa. Aí, o passo seguinte é a interação via voz para os esclarecimentos que você quiser. Simples assim. Pois é, uma das funcionalidades mais úteis e práticas, aliás, do ChatGPT móvel é a interação por voz. Ocorre que você pode simplesmente falar com o aplicativo, fazendo perguntas ou solicitando explicações sobre diversos tópicos. Por exemplo, um estudante pode perguntar: o que é a segunda lei de Newton? E o ChatGPT responderá com uma explicação detalhada. Vamos ver como isso funciona na prática? Eu estou aqui com meu celular em mãos, então vamos fazer o teste. Acompanhe-me. Por favor, explique em poucas frases o que é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecida como Lei Fundamental da Dinâmica, afirma que a força resultante sobre um objeto é igual ao produto de sua massa pela aceleração causada por essa força. Em outras palavras, ela descreve como a velocidade de um objeto muda quando uma força é aplicada, sendo expressa pela fórmula F ao m.a. Aí, se o aluno precisar de mais informações ou exemplos, ele pode continuar a conversa de modo natural, como se estivesse dialogando com um tutor humano. Conveniência total, não? Aliás, é interessante observar como a interface de áudio da IA espelha a sua interface convencional digitada. No experimento que acabamos de realizar, o resultado é que a pergunta, o que é a segunda lei de Newton, que eu fiz, bem como a resposta do ChatGPT, ficará registrada também como texto no aplicativo. Eventualmente, um aluno ainda curioso pede: pode me dar um exemplo? E o ChatGPT forneceria um exemplo prático do tipo: claro, imagine um carro de 1000 quilos que está acelerando a 2 metros por segundo ao quadrado. A força resultante que atua sobre o carro é de 2000 newtons. E continua a espelhar áudio e texto, e assim segue até o final do exemplo. E eu preciso aqui destacar o aspecto de feedback e personalização contínua. Note bem, à medida que o estudante interage com o ChatGPT, o aplicativo ajusta suas respostas com base nas preferências e no histórico de interações. Por exemplo, se o aluno frequentemente pede exemplos visuais ou detalhados, a IA aprende essa preferência e se adapta para fornecer mais dessas respostas. Isso tem o mais do que conveniente efeito de criar um ambiente de aprendizagem altamente personalizado, em que o conteúdo se ajusta constantemente às necessidades do aluno. Genial, não? Quer mais? Ao final do estudo, caso assim peça, o aluno pode até receber um resumo personalizado do que foi aprendido, bem como sugestões de tópicos para revisão ou aprofundamento baseados aí em suas interações. Isso exemplifica muito bem como o ChatGPT, versão móvel, pode atuar como um tutor virtual eficaz, ajudando os alunos a superarem desafios acadêmicos e alcançar seu potencial máximo de uma maneira que é tanto acessível quanto conveniente. Agora, imagine que o estudante está fazendo um intercâmbio internacional e precisa dialogar com um estrangeiro em uma língua que ele não domine tão bem, ou mesmo que ignore por completo. É bem interessante poder usar o ChatGPT versão 4o, que é a versão lançada aí no ano de 2024, servindo aí como um tradutor em tempo real entre 2 interlocutores de quaisquer idiomas, sejam idiomas amplamente
utilizados globalmente, né, como inglês, francês, espanhol, ou outros quaisquer, aparentemente, dos mais exóticos, né, do ponto de vista de um estudante brasileiro, como russo, mandarim ou árabe. O prompt a ser dado na ferramenta, seja por escrito ou via comando por voz, pode ser algo como: ChatGPT, quero usar você como tradutor em tempo real entre português e russo. Assim, imagina o seguinte diálogo entre o estudante brasileiro e o seu colega russo. O estudante brasileiro escreve ou fala: olá, você pode me ajudar com uma dúvida sobre a matéria de física? O que, claro, fica ininteligível para o interlocutor russo que não fala português. Então, o ChatGPT traduz e responde por escrito ou falado, conforme tenha sido acionado, em russo. O russo devolve a pergunta e a IA faz a intermediação para traduzir para o português. E assim segue, levando a conversa adiante. Ficou interessado? Então que tal ver um pouco disso na prática? Agora eu vou fazer 2 demonstrações de como usar o ChatGPT para a situação que eu apresentei. Eu quero usar você como tradutor em tempo real entre português e russo. Pode ser? Claro, posso ajudar a traduzir entre português e russo. O que você gostaria de traduzir primeiro? Traduza, por favor, a pergunta: você pode me ajudar com uma dúvida sobre a matéria de física? A tradução para o russo seria: Вы можете помочь мне с вопросом по физике? Bom, pena que eu não tenho aqui um russo comigo para que a gente possa continuar essa interessante conversa internacional. Mas você entendeu a ideia. Veja, isso funciona evidentemente para quaisquer linguagens que forem necessárias, japonês, inglês, hebraico ou qualquer outra. Aliás, reconheçamos que a capacidade de utilizar tanto entrada por voz quanto escrita facilita a adaptação às preferências de comunicação de diferentes usuários e situações, garantindo uma experiência bem mais inclusiva e eficiente. O destaque fica por conta do fato de que o ChatGPT 4o é treinado para compreender e manter o contexto das conversas, garantindo traduções mais precisas e mais relevantes, mesmo em diálogos complexos ou prolongados. E para aqueles que dominam um pouco mais aí os meandros da linguagem de programação, a boa notícia é que a OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, disponibiliza em página específica para isso as instruções para que programadores consigam integrar via API o ChatGPT a qualquer sistema informatizado que faça uso da API, que é, grosso modo, uma tecnologia de comunicação intersistemas. Isso significa, na prática, que qualquer solução informatizada pode ser incrementada com o mais famoso serviço de inteligência artificial generativa, incluindo, de nosso especial interesse aqui, sistemas educacionais como Moodle e AVAs das mais variadas instituições de ensino. De todo modo, para que o nosso estudo de caso aqui não se restrinja única e exclusivamente a ChatGPT, esse quadro que você vê aqui em tela traduz aqui uma síntese das principais soluções comerciais de IA, direcionadas aí às suas mais típicas aplicações práticas. Claro, não vou lendo aqui palavra por palavra as informações de descrição e soluções comerciais de IA, afinal, está aí na sua tela, por escrito, só me permita aqui repassar rapidamente as aplicações nessa primeira coluna. Veja só: análise de dados de saúde pública, análise preditiva em finanças, assistência em compras online, assistentes virtuais em atendimento ao cliente, automação de processos jurídicos, criação de arte e design, diagnóstico e manutenção preditiva, detecção de fraude, gestão de energia inteligente, monitoramento ambiental, otimização de rotas de transporte, personalização de campanhas de marketing, planejamento de recursos humanos, previsão de demanda no varejo, reconhecimento de padrões em imagens médicas, reconhecimento de voz, segurança cibernética, sistemas de recomendação, tradução automática, tutoria personalizada e, claro que não é uma lista exaustiva, é amostral, só para você ter uma noção da magnitude do que estamos falando. De toda forma, parece que a gente não consegue se afastar do ChatGPT por muito tempo em se tratando de estudos de caso inerentes às aplicações práticas de IA. E temos mais é que explorá-lo mesmo ao máximo, tirar o melhor do que a tecnologia pode nos oferecer. Então vamos fechar aqui o tema dessa aula com 10 sugestões de prompts para usar no ChatGPT 4o, voltados aí a atividades educacionais que estimulam o pensamento crítico e a resolução de problemas. Aconselho fortemente que você as experimente. 1.
Explica o impacto das mudanças climáticas em diferentes regiões do mundo e sugira possíveis soluções locais. Esse prompt aqui estimula a análise crítica e a consideração de soluções contextualmente apropriadas para um problema global complexo. 2. Debata os prós e contras do uso da inteligência artificial na medicina, considerando aspectos éticos, técnicos e sociais. Isso encoraja os alunos a considerarem múltiplas perspectivas e a desenvolver habilidades de argumentação lógica e ética. 3. Analise uma crise econômica histórica e compare-a com uma crise econômica recente. Quais lições podem ser aprendidas? Isso fomenta a compreensão histórica e a aplicação de lições do passado às situações contemporâneas. 4. Proponha um plano de ação para reduzir o desperdício de água em sua comunidade, utilizando tecnologias sustentáveis. Isso promove o pensamento prático e a aplicação de tecnologias modernas para resolver problemas locais. 5. Explique como a teoria da evolução de Darwin se aplica ao desenvolvimento de resistências a antibióticos em bactérias. Isso acaba ajudando os alunos a conectarem teorias científicas fundamentais a problemas de saúde pública atuais. 6. Discuta os benefícios e os desafios da globalização para países desenvolvidos e em desenvolvimento. Isso incentiva uma análise crítica dos efeitos da globalização e a consideração de diversas realidades econômicas e sociais. 7. Cria um projeto de ciência cidadã que envolva a coleta de dados sobre a biodiversidade local. Como os resultados poderiam influenciar políticas ambientais? Isso estimula a participação ativa na ciência e a compreensão do impacto potencial da pesquisa em políticas públicas. 8. Analise a eficácia das diversas fontes aqui de energia renovável e proponha a melhor combinação para a sua região. Isso promove a análise comparativa e a aplicação prática de conhecimento sobre energias renováveis em um contexto específico. 9. Desenvolva um plano de negócios para uma startup que utiliza a IA para resolver um problema social específico. Isso encoraja a inovação, o pensamento empreendedor e a aplicação prática da IA em resolver questões sociais. 10. Explique como a teoria de jogos pode ser aplicada para resolver conflitos internacionais, fornecendo exemplos específicos. Isso introduz conceitos avançados de matemática e de economia e aplica-os a problemas de relações internacionais, estimulando aí a interdisciplinaridade. Bom, todos esses prompts aqui foram concebidos, ou melhor, foram engenheirados, coloquemos assim, para engajar estudantes em atividades que promovam aí o aprendizado do conteúdo, bem como que os desenvolvam para habilidades essenciais, como pensamento crítico, a resolução de problemas, a argumentação e a aplicação prática do conhecimento. Aliás, essa é uma lista, por sinal, que até poderia muito bem ter sido gerada por um prompt como: sugira meus 10 melhores prompts para eu usar no ChatGPT 4 ou voltados a atividades educacionais que estimulem o pensamento crítico e a resolução de problemas, com um pequeno comentário lá de cada um deles, justificando a pertinência da sugestão. E aí? Será que eles foram? Pois bem, como vimos, o uso do ChatGPT e outras ferramentas de IA estão abrindo portas para uma aprendizagem mais personalizada e mais eficiente, além de facilitar a comunicação entre diferentes idiomas. Isso demonstra o imenso potencial da IA para transformar nossas rotinas educacionais e de comunicação. Bons estudos!